Provérbio 22:7 diz o seguinte: aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. Dívida é escravidão, segundo a Bíblia. A Bíblia também traz a saída para todas as suas dívidas. Nesse vídeo eu vou te mostrar em um guia definitivo, em 8 passos. Eu tenho aplicado isso tem transformado a minha vida. Eu sou Dan Cruz e este é meu chamado. Este chamado Deus me deu quando eu tinha apenas 25 anos, ou seja, há 20 anos atrás, e eu vim relutando até que realmente eu tomasse uma posição. E sabe qual a consequência de eu não seguir o meu chamado? Exatamente, dívidas. E Deus permitiu que eu passasse por isso justamente para que eu pudesse ajudar os meus irmãos a superar esse desafio. Ao final desse vídeo eu vou deixar um PDF. O roteiro que eu vou utilizar nesse vídeo vai servir para você sempre consultar este guia quando você precisar, para que você não precise assistir todo o vídeo novamente, apesar de que eu acho que você deva assistir esse vídeo mais de uma vez, para que esses princípios, esses ensinamentos fiquem fixados na sua mente. Então, eu vou deixar um PDF ao final desse vídeo com todo o roteiro. Porém, entretanto, todavia, esse PDF vai ter uma senha, e essa senha eu vou falar ao longo do vídeo. Então, fique comigo até o fim, vamos comigo nessa jornada, porque é o fim das suas dívidas. O problema da dívida, ele é espiritual, mas ele também é prático. O versículo que lemos no início, Provérbios 22:7, diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo de quem empresta. Ou seja, a dívida ela é espiritual, então precisamos tratar de forma espiritual, mas ela também é prática, então precisamos mudar os nossos hábitos. Então, o primeiro passo para que você realmente saia das dívidas, saia da escravidão, é reconheça a sua situação. Se você não reconhecer a sua situação, dificilmente você vai conseguir sair dela. Não adianta você ficar tapando o sol com a peneira. Você precisa ter clareza total das suas finanças. Você precisa saber quanto você deve, a quem você deve. E muitas vezes a gente sabe que o problema é tão grande que a gente tenta ignorá-lo, como se ignorar esse problema fosse fazê-lo sumir, e na verdade não vai. Então, tenha clareza do total das suas dívidas. Você precisa ter tudo claro, você precisa anotar tudo quanto você está devendo. Você precisa saber a quem você está devendo, qual é o juros de cada uma dessas dívidas. Então você precisa ter clareza. Enquanto você não tiver clareza, você não vai conseguir sair das suas dívidas. Não negue o problema. Negar o problema não vai resolver, isso só piora. Então assuma realmente que você tem a dívida, tenha clareza dessa dívida, quanto que ela é, a quem você deve. Então não negue o problema, tenha clareza da sua dívida. Quero deixar com você o versículo de Lucas 14:28, que diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? Ou seja, você não vai conseguir sair das suas dívidas enquanto você não souber, não tiver clareza da totalidade dela, quais as características que é um credor, ou seja, a própria Bíblia está te dando uma saída. Você precisa ter clareza para que você possa sair das suas dívidas. O segundo passo é: confesse a Deus e peça sabedoria. Exatamente, se você chegou até aqui, ou seja, nessa situação de dívidas, é porque você tem coisas que você não sabe. E pior do que isso, tem coisas que você sabe que você não sabe, só que existem coisas que você nem sabe que você não sabe. E Deus é quem pode te capacitar a ter essa sabedoria. Dívida, ela tem raiz espiritual, como nós já falamos. Então ela precisa de ter arrependimento, precisa de jejum e de oração. Exatamente, é assim que eu tenho aplicado na minha vida. É assim que Deus tem me trazido libertação das dívidas, através dessa característica espiritual. E como eu falei, ela não é apenas espiritual, ela também é prática. Então você precisa dessa sabedoria. Então você precisa realmente pedir a Deus essa sabedoria. Então eu quero deixar com você o versículo de Tiago 1, verso 5, que fala justamente sobre pedir sabedoria. Quando você pede sabedoria a Deus, Deus te dá sabedoria. Eu não vou ler todos os versículos que eu vou citar, mas eu vou deixar aqui no PDF e também estou citando aqui para que você posteriormente possa estudar esses versículos. Então, no segundo passo, como vimos, temos que confessar e pedir a Deus sabedoria, porque Ele vai nos capacitar a sair dessas dívidas. Deus não quer que nós permaneçamos em dívidas, então Ele nos capacitará a sair dessas dívidas. Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar as estratégias para sairmos das dívidas. O terceiro passo para você sair das dívidas é corte gastos desnecessários. Exatamente. Pense o seguinte, imagine que você está em um terreno e você começa a cavar. E você cavou tanto que agora você se vê em um buraco
que você não consegue sair de lá sozinho ou você não vê escapatória para esse buraco. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar, parar de aumentar o buraco que você está se metendo. Exatamente. A gente precisa eliminar o consumo emocional. Aquele consumo que dá, de repente, você vai lá e toma uma decisão de compra, você toma uma decisão de fazer uma nova dívida, você precisa parar com isso. E você só consegue parar quando você já passou pelos primeiros passos que a gente falou. Exatamente. Enquanto você não reconhecer, enquanto você não confessar, enquanto você não pedir sabedoria, você não vai conseguir parar de cavar. Então, você precisa passar por esses passos para que você tome essa posição, para que você tenha esse posicionamento. E eu quero deixar o versículo de Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouros e azeite, mas o insensato os desperdiça. Ou seja, precisamos parar de desperdiçar. Muitas das coisas que nós temos adquirido e feito dívidas para adquirir, nós não necessitamos. Então precisamos parar com esse hábito. Mas lembre, antes de você conseguir parar, você precisa passar pelos passos anteriores. Ou seja, isso é um guia, realmente, como eu falei, definitivo e um passo a passo. Então, siga todos esses passos. O quarto passo é monte um orçamento do reino. Exatamente. Você precisa saber o destino de cada real que chega à sua mão. O versículo de 1 Coríntios 14:40 diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Você precisa ter um plano, você precisa ter uma organização. O dinheiro não pode chegar em sua mão e você gastar de qualquer jeito. Existe um modelo de você direcionar o seu dinheiro, uma parte para as dívidas, uma parte para as suas despesas, uma parte para o seu lazer, de uma forma certa, de uma forma coerente, de uma forma até mesmo bíblica. E aí, para te ajudar, eu vou te deixar a indicação do e-book que eu escrevi, 7 chaves bíblicas para prosperar no reino de Deus. E vou deixar na descrição deste vídeo o link para esse e-book. Nesse e-book você vai ter um plano claro de orçamento, como você destina o seu dinheiro, cada porcentagem, para onde vai, para que você consiga estabilizar a sua vida financeira, sair da dívida e passar a multiplicar o dinheiro que Deus tem te confiado. Então, nesse e-book você encontra isso. Então, vou deixar aqui na descrição. Esse e-book está em uma promoção relâmpago. Ele custa apenas R$ 67,00, mas neste momento você consegue adquirir este e-book com o valor de R$ 47,00. Mas essa promoção ela pode acabar a qualquer momento, então corra, faça esse investimento na sua vida para que você consiga realmente fechar esse ciclo de dívidas e passar a multiplicar aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Então, esse é o quarto passo. Você precisa ter esse orçamento. E se você não fez ele, ou você começou a fazer algum tipo de orçamento e deu errado, é porque você não sabe exatamente como fazer. Então, você precisa de ajuda e este livro vai te ajudar. O quinto passo é negocie com seus credores. Antes de você negociar, você precisa ter o seu orçamento, você precisa ter estabilizado as suas finanças. Lembre, é um passo a passo. Cada passo depende dos passos anteriores. Então, antes de negociar, tenha clareza do seu orçamento, de quanto você ganha e para onde está indo o seu dinheiro. A partir daí, você tem a capacidade de negociar com os credores. E é importante o seguinte, mostrar transparência. Mostrar transparência gera confiança, ou seja, você precisa ser claro. Você precisa dizer para as pessoas para quem você está devendo o que está passando na sua vida, por que você não está tendo capacidade de honrar o compromisso, e a partir daí você vai negociar a dívida, você vai pagar a sua dívida. O versículo de Romanos 13:8 diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Ou seja, você não deve dever nada a ninguém. Então, você chegou até aqui, você está devendo, mas você vai pagar tudo. E existe uma forma de pagar. Mas antes, você precisa negociar com os seus credores para que você tenha realmente capacidade financeira de honrar com essa dívida. Ou seja, você precisa negociar. E nesse e-book que eu indiquei no passo anterior, existe um modelo de carta para credores. Então, com este modelo, eu não consigo trazer tudo aqui para esse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e não é o objetivo. É só dar um passo a passo, um guia para que você comece a agir para sair das dívidas. Mas neste e-book você vai encontrar esse modelo de carta, onde você vai negociar. É uma carta, só que você pode usar aquele texto ali da carta, aquele roteiro, para você também fazer uma ligação ou mandar uma mensagem para os seus credores, para você começar a negociar a dívida. E lá também tem as dicas de como deve ser essa negociação, o que deve acontecer para que você consiga cumprir o que você vai acordar nessa negociação. O sexto passo é estabeleça um plano
de pagamento, ou seja, existe um modelo de você pagar essa dívida. Existe um modelo que é chamado de bola de neve, onde você começa das dívidas menores e você vai pagando até pagar a dívida maior. E existe um modelo também chamado de avalanche, onde você começa da dívida maior e você vai pagando depois as dívidas menores. Eu indico que você use o modelo bola de neve, porque a cada dívida paga, isso vai te dar ânimo, isso vai te mostrar, vai te dar uma vitória, isso faz com que você caminhe na certeza de que vai funcionar. Então tenha disciplina e consciência, ou seja, tenha disciplina para você seguir o seu plano. No livro de Provérbios 6, versículos de 6 a 8, diz que a formiga tem um exemplo de disciplina, então a gente deve aprender com a formiga. Depois você vai lá e lê esse texto. Você vai traçar o plano, seja fiel a esse processo, a esse plano que você traçou, para que você realmente consiga seguir esse caminho e se libertar das dívidas. Como a gente falou, é espiritual, mas também é prático. Então, siga o plano, estabeleça o seu plano, qual vai ser, se vai ser avalanche, se vai ser bola de neve, mas siga esse plano. O passo 7, para que você consiga sair das dívidas, é: seja fiel na generosidade. A chave espiritual para destravar a provisão é ser fiel na generosidade. A Bíblia diz que dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas é o retorno, é uma colheita. Você primeiro precisa estar semeando. O versículo que eu citei, que traz essa base bíblica para generosidade. Não é porque você está em dívidas que você tem que deixar de ser generoso. Não é porque você está em dívida que você deixa de dar o seu dízimo. Malaquias 3,10 está lá. Depois você consulta. Fala sobre trazer o dízimo de suas ofertas. Então, mesmo em dívida, no plano de orçamento, você, como eu vou repetir, é um passo a passo. Lá no plano, no seu orçamento, vai ter lá dizendo como é que você consegue dar dízimo, como é que você consegue ter lazer, como é que você consegue fazer tudo isso mesmo em dívida. Então, existe um planejamento para quem não está em dívida, mas existe um planejamento também para quem está em dívida. E você precisa seguir esse planejamento. Siga o passo a passo. Esse é um guia definitivo. E o oitavo e último passo é: alinhe suas finanças ao propósito. Dívida não é sobre dinheiro, é sobre destino. O que me levou a uma situação, uma fase de dívidas, foi justamente não estar cumprindo o meu propósito. Cumprir o propósito também destrava a provisão. Provisão, ou seja, prover para quem tem uma visão. Propósito é você ter uma visão e você seguir essa visão. E não é qualquer visão, é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso vai te proteger de novas dívidas. E uma coisa importante também, para você reequilibrar, você vai ver que você vai montar o seu orçamento, só que como você está em dívidas, então provavelmente você está gastando mais do que você recebe e você precisa reequilibrar o seu orçamento. Então, eu indico que você comece a fazer uma renda extra, mas não é qualquer renda extra. Essa renda extra ela tem que estar alinhado ao seu propósito de vida. É a melhor coisa que você vai fazer, porque isso vai destravar a provisão dos céus para você. Como a gente falou, é algo espiritual, mas é prático, mas não esqueça do âmbito espiritual. Então, quando você segue o propósito de Deus para a sua vida, você destrava a provisão para a sua vida. Isso vai ajudar você a reequilibrar o seu orçamento e você não entrar mais em dívida. Como eu falei, é um passo a passo. Então, busque de fazer uma renda extra, mas alinhado ao seu propósito. Para isso, você precisa descobrir o seu propósito. E aí, a última vez que eu quero falar sobre o e-book. No e-book também a gente dá um roteiro de como você pode descobrir o seu propósito, para que vivendo no propósito de Deus, realmente a sua vida seja desbloqueada financeiramente. Eu quero deixar o versículo de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, busque primeiro o reino. Cumprir o seu propósito é buscar primeiro o reino. A senha para o PDF é 8 passos. Então vá lá, acesse. Sempre que você precisar estar consultando esse guia para estar estabelecendo, para você não estar se desviando do seu plano, você pode consultá-lo. Então vá lá e acesse. E aí, para finalizar, eu quero deixar para você a indicação de um vídeo aqui do nosso canal, onde eu falei quais são os 7 passos para administrar o seu dinheiro segundo a Bíblia e multiplicá-lo. Então você precisa, vou deixar aqui no card aqui em cima, e você precisa ir lá e assistir esse vídeo e começar a alimentar a sua mente com as verdades bíblicas sobre finanças, para que você nunca mais esteja em dívida. Então vai lá e assiste.